Então, aqui para a nossa videoaula do Papai Noel, para aplicação, eu fiz de 2 tamanhos, aí você decide para que tipo de trabalho que você vai estar utilizando o Papai Noel para poder estar fazendo. Então, aqui no meu caso, eu fiz esse maior que eu vou fazer a aplicação em tapete, ele ficou medindo aqui dessa ponta da touca até no final, ele ficou medindo 15 centímetros, então aqui da pontinha da touca até na barba, 15 centímetros, e esse menor, que é o que eu vou passar na videoaula, mas explicar certinho, aqui da ponta da touca, 10 centímetros. Eu fiz para esse maior, eu utilizei o fio Anne, só que eu fiz duplo, coloquei duas partes, ele ficou medindo 15 centímetros. Aqui, para a videoaula, eu expliquei com o Anne somente com um fio. E ele ficou medindo 10 centímetros. Aí, vai ser a mesma videoaula. Caso você queira... Na videoaula, eu explico como que você faz com um fio. Caso você queira ele maior, conforme eu fiz esse aqui, você pode estar fazendo com fio duplo, tá bom? Ou também... Para dar a mesma espessura do fio duplo Anne, você pode estar utilizando o fio Duna, que vai dar a mesma espessura e o mesmo tamanho, tá bom? Esse, no caso, eu vou fazer para tapete, e esse você pode estar fazendo em outras aplicações. Pode também fazer um cordão para pendurar na árvore de Natal ou em guirlanda, depende muito do que você vai usar ele, tá? Para fazer essa videoaula, eu utilizei uma agulha número 2,5. Caso você tenha o ponto muito solto, você pode estar utilizando até uma agulha de espessura menor. Uma tesoura para arremate, usei o fio Anne vermelho, o fio Anne branco e também esse bege, que eu vou deixar a numeração do bege, caso você queira. Então, usei essas cores para estar fazendo o Papai Noel. Vamos lá para a videoaula. Então, aqui para dar início, eu vou usar o barbante bege. Vou iniciar fazendo com um anel mágico. Caso você não tenha costume ou não goste de trabalhar com um anel mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo na primeira e da sequência para continuar fazendo. Então, eu coloco o fio nessa parte dos meus dedos, deixo uma ponta, viro lá para o outro lado, não faz muito apertado, deixa ele bem solto. Viro para esse lado, retorno e faço um X nos meus dedos. Venho para esse outro lado e seguro com esse. Coloco a minha agulha com esse ganchinho para baixo e sobre esse primeiro fio eu passo a minha agulha por baixo e engancho nesse segundo. Puxo, dou uma girada e nesse mesmo fio que tá na agulha, eu engancho e passo por dentro desse espaço, formando um ponto baixo, tiro os meus dedos de dentro e faço mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Caso você tenha o ponto muito solto, você pode estar usando uma agulha de numeração menor. Laço e venho nesse espaço, nota que eu trabalho sobre esses 2 fios que eu tenho do anel e esse fio que faz parte que eu tenho essa ponta. Eu vou fechando um pouquinho e trabalho nesse mesmo espaço um total de 12 pontos altos. Então, com as correntinhas que eu iniciei, eu já conto o meu primeiro e vou fazendo uma sequência de 12, aí eu retorno. Finalizando, então, os 12 pontos altos, agora eu puxo essa ponta desse fio até fechar bem o círculo. Venho aqui sobre esse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, laço e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Então, nessa carreira eu trabalho 2 pontos altos sobre cada um da carreira anterior. Venho sobre o segundo, 2 pontos altos e sigo fazendo esta mesma repetição até o final. Finalizando, então, eu fiquei um total de 24 pontos altos. Como eu fiz 2 para cada desses da primeira que eu fiz 12, então, eu fiquei um total de 24. Agora, eu venho sobre a terceira correntinha desse primeiro, fecho com um ponto baixíssimo, corto, arremato e eu retorno com o branco. Finalizei aqui, ficou dessa forma. Agora, eu venho com o branco, coloco o fio normalmente na agulha. E venho sobre qualquer ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntes.
laço e no mesmo espaço faço um ponto alto. Venho sobre o próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. Laço no seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa carreira eu vou intercalando. Sobre um, eu faço 2 pontos altos. No seguinte, apenas um ponto alto. No próximo, 2, e vou intercalando dessa maneira até o final. Quando eu chegar aqui, novamente, eu retorno. Então, aqui eu fiz 2, eu tenho mais um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto, e aqui eu iniciei com 2, eu fecho com um ponto baixíssimo nesse terceiro. Só uma dica aqui, note que ele já tem a intenção de ficar meio que fosse um chapéuzinho. Na próxima carreira vai ficar certinho. Caso você vai fazendo e querendo virar um chapéu, você pode estar aumentando a quantidade de pontos altos. Ao invés de fazer 2, 1, 2 e 1, você pode estar fazendo 2 e 2. 2 pontos altos sobre cada ponto de base, se o seu ponto for um pouquinho mais apertado do que o meu, tá bom? Finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço dessa forma, 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, porque eu quero que essa parte aqui, essa parte da barba do Papai Noel, eu quero que ele fique do lado direito, conforme eu tô fazendo os pontos. Então, eu faço essas argolas do lado avesso. Então, eu fiz 3 correntinhas, viro o meu trabalho para o outro lado, pulo 1, 2 pontos altos, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Aqui também, se você tem o ponto mais apertado, ao invés de colocar 3 correntinhas, pode estar colocando 4 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. Vou fazendo esta mesma repetição. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas de 3 correntes e ficou dessa forma. Nota que aqui eu finalizei e aqui eu inicio e deixo essa quantidade de pontos sem fazer argola. Viro meu trabalho para o outro lado. Entro com a minha agulha nesse espaço dessa argola e faço um ponto baixo, uma corrente e 4 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3 e 4. Uma corrente, venho nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Fiz um bloquinho de pontos altos. Venho sobre a próxima argola, insiro a minha agulha nesse espaço, um ponto baixo, uma corrente e 4 pontos altos nesse espaço. Uma correntinha no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição sobre cada argola até essa última. Então, eu finalizei, ficou dessa parte, a parte da barba do Papai Noel. Agora, eu posso estar cortando, arrematando, aí eu retorno com o vermelho. Cortei, arrematei, ficou dessa forma. Agora, eu venho com o vermelho, coloco aqui na agulha normalmente e vou prender nessa parte. Notem que eu finalizei nessa aqui onde eu tenho as argolas. Eu venho sobre o próximo aqui nesse espacinho depois dessas argolas e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, venho sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. No seguinte ponto baixo, vou trabalhando dessa forma, um ponto baixo sobre cada ponto alto até esse último, antes dessa parte onde eu prendi a argola, eu retorno. Cheguei aqui nessa parte sobre o último ponto alto, é aqui onde eu tenho preso essa parte da argola, eu faço um ponto baixíssimo. Viro para o outro lado e venho no próximo ponto baixo. Notem que eu fiz esse ponto baixíssimo, eu venho para o ponto baixo e faço um ponto baixo. No seguinte, trabalho ponto baixo sobre cada um até chegar no final. Fiz, então, até o último ponto alto. Viro meu trabalho para o outro lado,
cada carreira que eu for fazendo, ele vai ficando para dentro, ele vai diminuindo a quantidade de pontos. No meu caso, se eu fosse fazer que ele ficasse reto nas laterais, eu faria mais uma correntinha no caso. Então, eu venho sem essa correntinha e venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. No seguinte, mais um até o último. Fiz, então, até o último, viro meu trabalho para o outro lado e eu não faço sobre esse primeiro ponto baixo, já venho direto para o segundo e já inicio os pontos baixos, porque cada carreira que eu for fazer, ele vai diminuindo a quantidade de pontos para ficar em formato de touca, tá bom? Então, eu já venho para o segundo baixo e faço um ponto baixo. No próximo, eu trabalho até o último. Fiz, então, até o último, viro para o outro lado e não trabalho sobre esse que eu fiz. No meu caso, é o último dessa carreira. Eu viro e já dou início no segundo ponto baixo, fazendo um ponto baixo e trabalho nessa mesma repetição até o último. E essa vai ser a sequência do nosso trabalho. Eu trabalho até o último, viro para o outro lado e não trabalho sobre esse. Eu venho já para o segundo e já inicio pontos baixos sobre cada um até o último. E essa vai ser a sequência do nosso trabalho. Eu trabalho até o último, viro para o outro lado e não trabalho sobre esse. Eu venho já para o segundo e já inicio pontos baixos sobre cada um até o último. Viro. Eu faço desta mesma forma até ficar com 3 pontos baixos. Finalizando, então, ele ficou dessa forma. Aqui eu tenho 3 pontos baixos, viro meu trabalho para o outro lado e venho sobre o segundo, um ponto baixo, e no último, mais um ponto baixo. Então, eu finalizo dessa forma, com 2 pontos baixos. Agora, eu faço um acabamento. Eu dou uma alongada no meu barbante, corto, arremato, que eu vou fazer um acabamento sobre essa touca para ficar um acabamento bem bonito. Então, aqui eu cortei, arrematei e volto com o barbante vermelho, coloco ele na agulha novamente. E aqui eu tô do lado direito do Papai Noel. Eu prendo com ponto baixíssimo nessa parte, com o barbante vermelho. E venho, sobre cada ponto, eu faço um ponto baixo. Eu venho para o seguinte, ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, eu vou trabalhando por toda essa lateral, essa mesma repetição. Chegando aqui em cima, eu tenho 2 pontos baixos, faço 2 pontos baixos, um para cada, e desço nessa outra lateral, um ponto baixo sobre cada um, até esse final, fecho com ponto baixíssimo, corto, arremato, aí eu retorno com o branco. Finalizei, então, o acabamento, nota que ele fica bem bonito, fica bem retinho essa parte da touquinha. Veio com o branco, e agora eu vou fazer a parte do bigode do Papai Noel. Uso esses 2 dedos e venho fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você faz a quantidade que você quer fazer para o seu trabalho. Corto, puxo essa parte, posso estar cortando essas 2 pontinhas que fica de cada lado. E agora, eu venho com o barbante vermelho que eu tô usando. Note que eu pego essa pontinha que tá sobrando e já dou uma passada aqui. E venho com o vermelho, corto um pedaço do fio vermelho para poder tá amarrando aqui no meio do bigode do Papai Noel. Também eu vou prendendo ele, deixo ele bem firme. E depois eu só vou amarrar aqui na parte de trás, faço 2 nozinhos nessa parte de trás, vou fazer explicando certinho aqui para você entender certinho como que eu faço. 1, 2 nozinhos. Nota que ele fica essas 2 pontas, ajeito ele bem certinho. Fica essas 2 pontas e eu vou usar esses 2 pedaços de fio para prender aqui no Papai Noel. Venho com a minha agulha de crochê mesmo, deixo bem no meio, bem centralizado, essa parte do bigode, e coloco a minha agulha lá de trás para frente, puxo essa ponta que sobrou, desse outro lado também. Puxo essa outra ponta,
lá pra trás, lá pro lado de trás, centralizo bem. E agora, eu faço 2 nozinhos, 3, quantos forem necessários, eu deixo ele bem firme, pra fixar bem o bigode aqui no Papai Noel. Fiz 2, e agora já posso estar cortando essas 2 pontas e tá fixado o bigode no Papai Noel. Fica dessa forma. Depois, se você quiser colocar uma cola, arrumar bem ele dos 2 lados para ficar igual, pode estar passando um pinguinho de cola para fixar certinho. Eu não costumo costurar essa parte do bigode para ele não ficar muito preso na peça. O bom é que ele fique soltinho. Eu costumo colocar uns pinguinhos de cola aqui só para ele não ficar bem solto. E fica dessa forma, espalho bem ele. E agora eu venho com o branco fazer aquele círculo para tá colocando na ponta da touca do Papai Noel. No meu caso, eu utilizo o anel mágico, seguro aqui nos meus dedos, conforme eu expliquei ali no início de fazer a parte do Papai Noel. Giro, um ponto baixo, tiro os meus dedos dessa parte e faço uma correntinha e trabalho pontos baixos dentro desse círculo. No meu caso, eu faço 10 pontos baixos. Tenho 1, 2 e vou trabalhando até ficar um total de 10. Feito aqui os 10 pontos baixos, agora eu puxo esse fio, fecho bem e fecho com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto baixo, corto, arremato o barbante e o retorno. No caso, esse é o fio, né? Eu sou acostumada a trabalhar com barbante e fico falando barbante, mas esse mais fino, Anne, é o fio, tá bom? Então, eu finalizei esse círculo, ficou dessa forma, fechei ele, fiz os nozinhos aqui, e agora eu venho... Você pode dobrar na altura que você desejar aqui a touca. Pode dobrar mais, eu faço somente a pontinha, igual eu faço aqui nesse maior. Eu fiz assim, aí eu fixo esse círculo aqui na ponta. Nesse menor também, a mesma sequência, eu só deixo na pontinha. Aí, eu colo, depois você pode estar costurando ou somente colando essa parte, né? Vai ficar dessa forma. E agora, eu venho fazendo a parte do olho. Pra fazer a parte do olho, aqui no meu caso, que eu fiz com o fio Anne duplo, ele ficou desse tamanho, eu fiz dessa forma. Eu usei um barbante, aqui é o barbante, na numeração 6, você faz o que você tem na sua casa. E para esse maior, eu fiz 2 nozinhos. Nesse menor, eu faço apenas um. Caso você tenha aqueles olhinhos, você pode estar costurando ou colando também. Eu, no meu caso, eu gosto de fazer dessa forma, que é mais prático. Eu pego e corto 2 pedaços de barbante, não precisa ser tão grande. Eu cortei dessa forma. E agora, eu faço um nozinho. Dessa forma, nesse e nesse também. Pro Papai Noel maior, eu fiz 2 nozinhos para ficar um olho maior. E agora, com a agulha mesmo, eu centralizo bem, eu faço bem a divisão. Vou fazer nessa parte. Coloco a minha agulha de trás para frente e puxo uma parte lá para trás. Venho, só que não pode puxar no mesmo lugar, nada que eu puxei sobre esse ponto alto, agora eu venho sobre esse, coloco a minha agulha lá de trás pra frente e puxo essa outra parte no barbante. E ficou assim, ó, fica bem bonito, fica bem certinho, aí você centraliza e vem aqui na parte de trás e faz 1 ou 2 nozinhos e tá pronto a parte do olho. Assim, já corta aqui atrás. Ajeita certinho, ó, fica bem bonito. E faz a mesma repetição nesse outro lado também. Finalizei aqui, ficou dessa forma. Caso você queira fazer, não queira fazer com barbante e não tenha o olhinho, você pode estar fazendo com um fio mais fino também, só que faz mais nozinhos para ele não passar na parte de trás, tá bom? Aqui você também, nesse círculo, você pode estar colando ou costurando e tá finalizado o Papai Noel. Eu vou medir aqui. Esse maior que eu fiz com o fio Anne duplo, eu utilizei o mesmo fio que eu fiz nesse aqui, só que esse eu fiz normal e esse maior eu fiz duplo. Ele ficou com 14 centímetros e esse menorzinho ficou medindo aqui da ponta da touca
até embaixo ficou com 10 centímetros. Então, aí você decide para que tipo de trabalho que você vai estar usando o Papai Noel. Aí você vê qual que você vai utilizar. Pode até fazendo com um fio mais grosso. No caso, esse fio Anne duplo, ele equivale ao Du, né? A mesma espessura do Duna fazendo o Anne duplo, tá bom? E aqui é somente o Anne com um fio só. Eu espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida ou sugestões de videoaulas. Faça parte do meu grupo do Facebook, me segue no Instagram, tá bom? E até uma próxima aula.